O que, de fato, define um país? São só as fronteiras no mapa, o povo? Ou sei lá, a definição está mais na história, sabe? Naquela bagagem de glórias, de tragédias e, acho que principalmente, de resiliência. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história da Hungria, uma nação bem no coração da Europa, que viu suas fronteiras e sua própria identidade serem, assim, redesenhadas de um jeito brutal ao longo dos séculos. Exato. O nosso material de base é uma visão geral bem completa da história húngara. E a missão aqui é tentar entender essa jornada, né? Como um reino medieval, que já foi uma potência, se transforma, passando por invasões, divisões, revoluções, até chegar nessa posição complexa e às vezes bem controversa de hoje. E é uma trajetória que é quase um estudo de caso sobre resiliência. Mas, mais do que isso, a história da Hungria é a prova de como eventos de séculos atrás não ficam lá no passado, sabe? Eles continuam ecoando, continuam moldando a política, a cultura e a mentalidade de um povo até hoje. Então vamos começar por lá, por esse caldeirão de povos que era a Bacia dos Cárpatos. A fonte descreve a região como uma espécie de avenida por onde passou todo mundo. Romanos, os hunos do Átila, os ávaros. Sim, uma verdadeira encruzilhada. Mas aí, no final do século IX, algo muda. Chegam as tribos magiares. O que foi tão diferente na chegada deles? A grande diferença, sim, foi a intenção. Liderados por Árpade, que fundou a primeira dinastia, os magiares não estavam só de passagem. Eles vieram para fincar raízes. Vieram para ficar mesmo. Exato. E conseguiram. Eles estabeleceram um principado que, diferente dos outros reinos que passaram por ali, mostrou um poder de permanência impressionante. Eles não eram só mais uma onda, eram a maré que chegou e ficou. E aqui tem um ponto que a fonte destaca como uma virada de chave geopolítica total. No ano 1000, o rei Estevão, que depois virou Santo Estevão, toma uma decisão que vai definir o destino do país por 1000 anos. Ele funda o Reino Cristão da Hungria. A gente tende a pensar nisso como um ato só religioso, mas foi muito mais, né? Ah, com certeza. Foi a aposta estratégica mais importante da história húngara. Pensa bem, ao se converter ao cristianismo católico e não ao ortodoxo do Império Bizantino, que era vizinho, Estevão estava escolhendo um lado. Ele estava se alinhando com a Europa Ocidental. Exatamente. Ele alinhou a Hungria com o Ocidente. Adotou um modelo administrativo parecido com o dos francos e até o latim como língua oficial. Que, olha que incrível, durou mais de 800 anos. Foi uma jogada de mestre para garantir a sobrevivência e a integração do reino. Ele ancorou a Hungria no Ocidente na prática. E deu muito certo. O país não só sobreviveu, como virou uma potência. E no auge desse poder medieval, eles criam algo que me pareceu muito à frente do seu tempo. A Bula de Ouro de 1222. A fonte compara com a Magna Carta da Inglaterra. É uma comparação justa. É justíssima. Assim como a Magna Carta, a Bula de Ouro foi um documento que a nobreza forçou o rei a aceitar, sabe? Limitava o poder absoluto do monarca. Que tipo de direitos ela estabelecia? Estabelecia coisas como o direito de não ser preso sem um julgamento justo e, o mais importante, o direito de resistir ao rei caso ele violasse o acordo. Foi um marco legal que mostra a sofisticação política da Hungria já no século XIII. Só que esse período de sofisticação e poder foi interrompido da forma mais brutal que existe. A invasão mongol de 1241. Os números que a fonte traz são difíceis até de imaginar. São apocalípticos. A Horda Dourada varreu o país. As estimativas variam, mas a fonte aponta para a destruição de 50% a 80% dos vilarejos nas planícies. Nossa. A perda de população foi catastrófica, talvez algo entre 20% e 50% de todo mundo. Foi um evento que quase apagou a Hungria do mapa. É incrível pensar como um país se recupera de um golpe desses. Qual foi a reação? Como eles se reergueram? A resposta foi muito pragmática e mudou a paisagem do país para sempre. O rei Bela IV, que sobreviveu por pouco, entendeu a lição.
A defesa não podia mais ser em campo aberto contra os mongóis. A solução? Fortificação. Exato. Ele começou um programa gigantesco de construção de castelos de pedra por toda a Hungria. E, ao mesmo tempo, para repovoar as terras devastadas, ele abriu as portas para colonos estrangeiros, principalmente alemães, os saxões. Isso não só acelerou a recuperação, mas também introduziu uma diversidade étnica que vai ser fundamental para a história da região. E dessa reconstrução toda, a Hungria não só se recupera, como entra numa era de ouro. A fonte descreve o reinado de Matias Corvino, no século XV, como um esplendor renascentista. Esse cara era uma figura e tanto. Um verdadeiro príncipe da Renascença. Tanto no sentido cultural, quanto assim, no sentido mais duro do poder. Por um lado, ele tinha o Exército Negro. Um dos primeiros exércitos profissionais da Europa, né? Sim, uma força de mercenários, leal só a ele, paga com impostos o que era revolucionário. Com esse exército, ele conquistou partes da Áustria, da Boêmia. E por outro lado, ele não era só um senhor da guerra. O detalhe que eu achei mais fascinante foi o da biblioteca dele, a Biblioteca Corviniana. Ah, sim. No meio de tantas guerras, ele montou a segunda maior coleção de livros da Europa, perdendo só para a do Vaticano. Isso diz muito sobre a ambição e o nível cultural que a Hungria tinha alcançado, né? Sem dúvida. Mostra que o Reino da Hungria não se via só como um escudo militar da Europa, mas também como um centro de cultura, ciência, arte, em pé de igualdade com a Itália. Foi o auge. Mas como a história ensina, auges costumam vir antes de grandes quedas. E a da Hungria foi vertiginosa. Chegamos à Batalha de Mohacs, em 1526. A fonte descreve isso como um ponto de virada. Catastrófico. O húngaro, incluindo o jovem rei Luís II, foi aniquilado pelas forças otomanas muito superiores do Solimão o Magnífico. A derrota foi tão completa que abriu as portas do país. E a consequência foi a fragmentação total. Por quase 150 anos, a Hungria, como a gente conhecia, deixou de existir. Como ficou essa divisão? O país foi partido em 3. A parte central, com a capital Buda, virou uma província do Império Otomano. A faixa oeste e norte, a chamada Hungria Real, ficou sob controle dos Habsburgos da Áustria. Que também reivindicavam o trono, claro. Isso. E a leste, o Principado da Transilvânia conseguiu manter uma semi-independência, jogando um jogo diplomático bem complexo entre os otomanos e os Habsburgos. E aqui tem um ponto importante. A gente pulou um trecho grande. Entre essa divisão no século XVI e o século XX, o que acontece nesses quase 400 anos de domínio estrangeiro e luta? Esses séculos são cruciais para entender o que vem depois. Primeiro, essa guerra constante em solo húngaro, ela congelou o crescimento da população. E, mais importante, mudou a composição étnica do país. Em muitas áreas, os húngaros étnicos viraram minoria. Enquanto outros povos, como romenos e eslovacos, cresciam. Exatamente. Então, quando os otomanos são finalmente expulsos no final do século XVII, a Hungria que renasce não é a mesma. Ela é totalmente absorvida pelo Império Habsburgo. E isso gera uma nova tensão, imagino. Uma tensão enorme. O século XVIII e principalmente o XIX são marcados por um despertar do nacionalismo húngaro. Eles não queriam mais ser só uma província de Viena. Isso explode na Revolução de 1848, uma tentativa de independência, que foi esmagada brutalmente pelos Habsburgos com a ajuda da Rússia. Mas a ideia de autonomia não morreu. Não morreu, de jeito nenhum. E depois de algumas derrotas, o Império Austríaco percebe que precisa dos húngaros. Daí vem o famoso Compromisso de 1867, que cria o Império Austro-Húngaro. Ah, sim. Onde a Hungria ganha autonomia interna, parlamento. E isso vira uma parceira quase igual no Império. Foi uma nova era de ouro para Budapeste. Só que o governo húngaro tentou impor sua cultura sobre as outras minorias dentro das suas fronteiras, o que gerou um ressentimento que, explodiria com a Primeira Guerra Mundial. E essa explosão nos leva direto para o século XX e para o evento que a fonte aponta como a grande ferida aberta da nação. O Tratado de Trianon, de 1920. Os números são tão brutais que parecem erro de digitação. É impossível exagerar o choque de Trianon.
Imagina o seguinte: por causa da derrota na Primeira Guerra, o país perdeu 72% do seu território histórico 72%? e 58% da população. É como se o Brasil, de uma canetada, perdesse todo o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste. E o mais devastador, eu imagino, foi o fator humano. Precisamente, cerca de 3.400.000 húngaros étnicos, um terço do total, foram dormir um dia cidadãos da Hungria e acordaram no dia seguinte como minorias em outros países: Romênia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Nossa. Trianon não é só história na Hungria, sabe? É um trauma nacional. Um trauma que define a política e a identidade do país até hoje. A ideia de Hungria mutilada e o desejo de reverter o tratado se tornaram uma obsessão. E essa obsessão acaba empurrando a Hungria para uma aliança bem perigosa na Segunda Guerra. Sim, na esperança de recuperar os territórios, o governo do regente Miklos Horthy se alinhou com o eixo. No começo até funcionou, eles reaveram algumas áreas com a ajuda de Hitler, mas o preço foi altíssimo. A participação na guerra, o Holocausto, que foi devastador para a comunidade judaica húngara. E no fim, a ocupação alemã, seguida pela ocupação soviética, que duraria mais de 40 anos. E sob o domínio soviético vem outro momento definidor, de coragem e tragédia. A Revolução de 1956. A fonte descreve como uma revolta popular, espontânea, que tomou o país inteiro. Por alguns dias, sob a liderança do reformista Imre Nagy, parecia que a Hungria ia ser livre, mas a resposta de Moscou foi implacável. Milhares de tanques soviéticos invadiram Budapeste. Esmagaram a revolução a sangue e fogo. Nagy foi preso, depois executado. Foi um recado claro do Kremlin para todo o bloco do leste, né? Qualquer tentativa de escapar vai ser destruída. E depois dessa repressão brutal, o regime que se instala na Hungria é um pouco diferente do resto do bloco. Surge o tal do comunismo goulash. O que era isso na prática? Foi uma estratégia muito astuta de János Kader, o líder que Moscou colocou no poder. A lógica era: o povo se revoltou por liberdade, mas também por uma vida melhor. Então ele criou um sistema que, para os padrões soviéticos, era relativamente liberal. Mas liberal como? Ele permitiu pequenas empresas privadas, mais acesso a bens de consumo, um pouco mais de liberdade cultural. Era tipo um pacto não escrito. Não se metam em política e a gente dá a vocês um padrão de vida melhor que o dos seus vizinhos. E, de certa forma, funcionou para manter a paz por décadas. Talvez por isso a transição para a democracia em 1989 tenha sido mais negociada, mais pacífica do que em outros lugares, como na Romênia. É uma boa leitura. E com a queda do comunismo, a Hungria correu para se reintegrar ao Ocidente. Sim, o retorno à família europeia era o grande objetivo. E eles alcançaram marcos importantes bem rápido. Entraram para a OTAN em 99 e para a União Europeia em 2004. Parecia o final feliz de uma jornada longa e tortuosa de volta para casa. A casa que Santo Estevão tinha escolhido 1000 anos antes. Mas a história recente, como a fonte aponta, tem sido mais complicada. A era contemporânea é muito definida pelo governo de Viktor Orbán. A fonte menciona uma nova Constituição em 2011 e um caminho político que gerou bastante debate na Europa. Sim, é importante relatar o que as fontes dizem de forma neutra. Elas citam o próprio Orbán descrevendo a Hungria como um Estado iliberal. O argumento dele é que a democracia não precisa ser necessariamente liberal. Entendi. E essa trajetória levou a atritos com a União Europeia, culminando numa resolução do Parlamento Europeu em 2022. Essa resolução afirmava que o país não poderia mais ser considerado uma democracia plena, mas sim uma autocracia eleitoral. Isso levanta um debate fundamental sobre os diferentes caminhos que as nações pós-comunistas estão tomando dentro da própria UE. Que jornada! De um reino poderoso que se via como bastião da Europa para uma nação dividida, traumatizada por Trianon, que protagonizou uma das revoltas mais corajosas da Guerra Fria e que hoje está numa encruzilhada, buscando redefinir sua identidade no século XXI. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final que conecta todo esse passado com o agora.
A fonte mostra muito claramente como a perda de território em 1920 nunca deixou de ser o tema central da política húngara, Continua sendo até hoje. a ponto de influenciar não só a política interna, mas a relação de um país com seus vizinhos e sua visão de mundo hoje. É um lembrete poderoso de que a história, na verdade, nunca está no passado. Ela está aqui na sala com a gente.